Crie mentalmente um cartaz. Como eu poderia fazer esse cartaz da preguiça? Eu tenho certeza que ninguém imaginou o meu cartaz. Então, Jordane, por favor, me diga qual imagem eu coloquei para você sobre preguiça. Não é um animal preguiça, né? É um cupido. Qual é a lenda do cupido? É que você está assim, desatento, andando, larari, larará, aí o cupido vem, flecha você, e seu coração se enche de amor por outra pessoa que também foi flechada. E aquilo ali, eles vão se amar, vão se admirar, vão se adorar, e eles serão felizes para sempre. É a lenda do cupido. Mas esse cupido, vocês acham que ele está muito interessado em flechar alguém? Se cupido fosse verdade, eu acho que esse aqui era o meu. Parado tomando um café. Esse cupido. As amigas riram porque eu falei que era o meu cupido, né? Ei, mas viu? Depois eu fui ver. Eu já conversei isso com o Polo. Ela vai chegar no final, ela vai dizer que eu estou certa. Coloca a próxima imagem, Jordane. Por que eu coloquei esse cupido que nos flecha facilmente com o amor como um preguiçoso? Um cansado. Porque a preguiça é a resistência às demandas do amor. E nesse momento eu quero que todos os viciados em séries, videogames, Netflix ou uma cama gostosa do dia do domingo não pense mais sobre isso como preguiça. Vamos tirar tudo que a gente acha que sabe sobre preguiça para a gente descobrir por que preguiça é tão pecado mesmo. Esse nome assídia, para o que a gente vai falar, ele se adequa muito mais do que o nome preguiça. Assídia foi um nome criado nos primeiros 300 anos após Cristo, os primeiros cristãos, que eles se inspiravam em Cristo, né? Quando Cristo sai do deserto e ele fica se preparando 40 dias e 40 noites, sozinho, ele se prepara para quê? Para todas as tentações que Satanás, né, o atacaria nos próximos 3 anos e meio, ao ponto dele não pecar, não deixar de nos amar, não desistir da cruz, morrer e ressuscitar. 40 dias Jesus, ele passou para se preparar por isso. E aí, um grupo de cristãos, chama-se Pais e Mães do Deserto, eles resolveram assim, ter uma vida reclusa. Eles observaram esse exemplo de Cristo e eles pensaram que viver no deserto, orando, meditando, se conhecendo, seria uma maneira de se fortalecer também, assim como Cristo se fortaleceu. E o deserto, a gente sabe que tem uma oscilação de clima, não é? A noite é bem frio, aí depois vai esquentando. Fui no da banda de lá, não, oscila, né? E esquenta muito. Nosso Nordeste é besteira, perto do calor do deserto. E daqui a pouco esfria muito. E aí, essas pessoas que estavam contemplando o seu erro, suas virtudes, né? Essa visita interna em si, eles perceberam um fenômeno que aqui em João Pessoa a gente sabe também, talvez não dê o mesmo nome, que era o seguinte: entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, o clima era tão quente que eles não conseguiam mais orar, eles não conseguiam mais meditar. E como para eles aquilo tinha uma conotação muito espiritual, era como se fosse um demônio. A gente não tem esse negócio de dizer, rapaz, eu vou dormir, quando eu vou dormir, eu vou ler a Bíblia, aí dá um sono, isso é Satanás que não quer que eu leia. Não, isso é você que não resolveu, não pegou isso como um horário melhor para ler a Bíblia quando você tivesse acordado e foi com sono. Não era? Então, o que estava acontecendo ali com eles era, o calor era tão grande que eles não
orar, meditar, e eles achavam que aquilo era um demônio. E era o demônio do meio-dia que se chamava, depois tomou o nome de assídia. Então a gente pode dizer que a assídia é esse desânimo que a gente tem para fazer as coisas de Deus. Tomás de Aquino, mais à frente, ele reescreve o que ele leu desses pais, irmãos do deserto, que outros religiosos foram reescrevendo. Então, os nomes mudavam, né? Até chegar a esses pecados capitais. Então, foi a partir justamente da vivência dessas pessoas do deserto que Tomás de Aquino reescreve também. E aí a assídia toma um nome chamado preguiça. Preguiça. E a preguiça, como eu já coloquei aqui, para ele é a resistência das chamadas, né, das demandas do amor. Então, ser preguiçoso é você resistir ao amor. Alguém já tinha pensado sobre isso? Eu ainda não tinha visto nada sobre isso, sobre a questão do não amor. E essa questão do amor realmente está muito relacionado ao trabalho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que teve um trabalho enorme de vir aqui à Terra, passar 3 anos e meio, morrer na cruz. Trabalho. Trabalho é coisa ruim, Mandésia? Não. Eu gosto sempre de dizer que é muito importante a gente entender Gênesis 1, 2, 3. Quando a gente entende Gênesis 1, 2, 3, a gente entende a gente e a Deus de uma maneira muito, muito completa. Deus trabalhava. Ele criou o mundo em 6 dias. E tudo que ele dizia que era bom. Ao 6º dia, ele descansa de toda obra que fizera, o seu trabalho. E o sábado se torna um dia de celebração, de alegria ao trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é o que Deus faz. Jesus disse que meu Pai trabalha de dia e de noite até hoje. Deus trabalha para manter tudo isso aqui. Então o trabalho é bom. E por que a gente acha o trabalho tão ruim? Porque sábado, domingo, feriado se tornou tão bom? Porque tudo que Deus cria, Satanás turpa e transforma em algo ruim. E realmente, o que antes era um prazer de cultivar um jardim, torna-se um trabalho doloroso. Não é? O próprio Deus disse que com muito trabalho o homem cultivaria, mas o trabalho continua sendo bom. O trabalho ainda é remédio para muitas coisas. E nesse momento, antes de me adentrar mais ao tema, eu vou abrir um grande parêntese. O que eu vier a falar aqui, que fala sobre tristeza, terapia, eu não estou falando da patologia da depressão, da bioquímica da depressão. Então, assim, quem acha, não estou entrando nesse mérito. Apesar de, e posso falar porque tem esse lugar de fala, que eu posso falar, o trabalho também é um grande remédio para esses momentos. Então, voltando. Jesus, ele trabalhava. Jesus era marceneiro, Almante Acusações Jesus que ele era pedreiro. Jesus trabalhava. Foi trabalhando que ele veio aqui à Terra. E foi trabalhando que ele nos salvou. O trabalho é uma coisa muito boa. E o trabalho é a oportunidade que nós temos de sermos imagem e semelhança de Deus quando nós servimos ao outro. Preste atenção se o seu trabalho não faz bem a alguém. Então, honre e glorifique a Deus no seu trabalho. O trabalho é a melhor harmonia que nós podemos ter com esse planeta. Trabalho é testemunho. Trabalho é terapêutico, sim. Eu tenho uma colega que ficou viúva há poucos dias, foi muito doloroso. E no velório lá, na hora que enterrou o esposo dela, ela olhou pra gente, né? Éramos as colegas de trabalho, ela disse assim:
Não tem como eu não ir para o plantão, não. Eu preciso de vocês. Esse é terapêutico para mim. É terapêutico. O trabalho é terapêutico. Só que, infelizmente, como tudo que perdeu a glória, o trabalho virou um castigo. E eu convido a vocês a ler o livro de Provérbios comigo. Provérbio 24, do 30 ao 34. Quem quiser pode acompanhar nas suas Bíblias, ou o Jordânia depois vai colocar a... Está sem, né? Oi? Provérbio 24, 30 a 34. Eu vou ler aqui com vocês para a gente ficar lendo duas versões. A minha versão é outra. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E sua pobreza sobreviverá como assaltante, e sua necessidade como um homem armado. O trabalho é terapêutico para o mundo em que nós vivemos hoje. Ele é terapêutico pelas relações sociais que nós temos. Ele é terapêutico pela oportunidade que nós temos de seguir o outro. Ele é terapêutico porque nós podemos exercer os dons que Deus nos deu para trabalharmos bem. E aí eu vou dizer o que nos pega, que me pegou essa semana. Trabalhar mal é preguiça e desonra a Deus. Ser um mau colega no trabalho, porque é perfeccionista e quer fazer tudo, é pecado, porque é preguiça. Tem que ter a paciência de ensinar o seu colega. Perfeccionistas trabalhosos, eles são preguiçosos. Eu estava lendo esse livro e eu descobri que até pessoas extremamente viciadas no seu trabalho, elas são preguiçosas. E por que elas são preguiçosas? Jordan, coloca para mim a próxima imagem. Porque não fazer o que deve ser feito é pecado. Não fazer o bem é fazer o mal. Não ensinar alguém é pecado, é preguiça do pecado. Se sobrecarregar no seu trabalho, porque está muito chato ir para casa, cuidar das crianças, do marido e da mulher, é pecado. Deixar de se opor a algo que você acha errado, simplesmente para não se desgastar, é preguiça, é pecado. Gente, tudo que nos coloca numa condição de fuga é preguiça e é pecado. Por quê? Porque esse nome assírio que eu tinha falado, a tradução dela é fuga. E por que fuga? Porque naquele período horrível, entre 10 e 14 horas, os monges diziam que a vontade que eles tinham era fugir. Fugir dali, fugir do lugar, fugir de fazer aquilo que tem que fazer. Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa fugir para não fazer, é preguiça, é pecado. Não é só você descansar. Descansar é o que Deus fez no sábado. Descansar é ficar feliz com tudo que fez, não é? E celebrar. Isso é descansar. Ficar parado no canto, não fazendo o que era para você fazer, é pecado. O mal, ele não precisa ser uma ação. A omissão já é a ação do mal. Existe escuro? Não. Existe luz.
de onde vêm as trevas? A ausência da luz. Deus é bom. E o mal? O mal foi tudo que surgiu na ausência dele. Então, gente, é tão pesado isso porque nós somos preguiçosos por natureza, porque nós temos a tendência de ficar onde estamos. Tem um pecado que era de Moisés, eu não conhecia esse pecado, eu vou colocar nos meus olhos, se chama pusilanimidade. Se fosse Bruno aqui, ele falaria bem rápido. E sabe o que significa isso? Significa pequenez da alma. Segundo Tomás de Aquino, os que são afetados por esse vício recuam diante de tudo que Deus os chamou para ser. Tudo que você não faz, sabendo que você poderia fazer para Deus, é pecado. Tudo que você poderia fazer para o seu próximo é pecado. Se você não faz, é muito, muito abrangente. Por isso a gente precisa, cada um de nós, se visitar, para a gente entender o que é que nos move. Trabalhar demais, trabalhar de menos. Se for fuga, é pecado. Ah, mas por que é pecado? Porque quando você foge, você está fugindo da demanda do amor. Eu preciso de muito amor para trabalhar bem com meus colegas. Eu preciso de muito amor para reverter uma situação, para conversar com um amigo, para ensinar algo difícil, para aceitar a ajuda de quem eu acho que não está qualificado e vai atrapalhar o meu serviço. É muito pessoal essa questão do que é que a gente está fugindo. Porque Deus nos deu talentos. Gente, não se cuidar, olha, outra coisa, não se cuidar, não cuidar do seu corpo, é o pecado da preguiça também. Porque você não usa o seu corpo com as habilidades que Deus lhe deu. Porque você, quando não cuida da sua saúde, você está pressupondo que se um dia você adoecer, vai ter um outro alguém para cuidar de você. Será que você realmente ama esse alguém que está na sua lista de quem vai cuidar de você? Não, mais uma vez, não estou falando das doenças inevitáveis. Mas quem trabalha no hospital, a gente pode dizer que 90% são evitáveis se a gente tivesse, não ver que trabalha com isso, diálise, CIH, preguiça. Então a preguiça ela não é pecado porque eu vou ficar assim ou assado. A preguiça ela é pecado porque você está desvalorizando a bênção que Deus lhe deu e não amando quem vai cuidar de você. Estranhamente eu aprendi isso há muitos anos. Eu tenho uma mãe que é muito bonita. Ela abaixou a cabeça. Mas a minha mulher dizia um negócio que eu ficava... Coisa de Dona Vânia, coisa de Dona Vânia. Minha mãe dizia, sabe para que eu me cuido, Vanessa? Para que eu viva muito com vocês. Para que eu tenha saúde para viver com vocês. Para que eu não dê trabalho a vocês. Para quê? Eu quero ter autonomia e viver bem com vocês. E seu pai me veio falar uma coisa muito parecida no domingo passado. A preguiça tira da gente o encanto das coisas. Se colocar a gente 5 minutos para esperar um Uber, a gente fica desesperado olhando o celular. A gente não para ter o trabalho de olhar para o outro, olhar para alguém, olhar para a natureza. A gente está com pressa, e essa pressa é preguiça. Eu falo com muito pesar, gente, porque eu me enquadrei em tanta coisa essa semana estudando sobre esse tema. E a preguiça, ela é pecado porque ela tira da gente justamente todo o encanto que nós poderíamos ter nas experiências com o outro, a experiência do amor. É por isso que a preguiça é pecado. Eu até coloquei, a preguiça é a falta de alegria nas coisas que Deus nos deu. Por isso que muitas vezes
esse pecado ele era associado à tristeza. E aí eu não estou falando de uma pessoa que ela é triste por depressão. Mas existe entre nós muitos tristes porque simplesmente não conseguiram parar para observar e ver a alegria de simplesmente existir. É uma pessoa preguiçosa. Eu sempre converso com o Gabriel. O que seria da química e da física se aqueles homens há séculos não parassem simplesmente no nada, não é, Gabriel? Para observar a natureza. Tu acha que a gente ia descobrir a lei da gravidade, do jeito que a gente está apressado hoje em dia? O Einstein, som, papel e tempo, o cara escreve, que agora ainda vendo. Trabalho, tempo. Você está entendendo? Quando você passa um tempo corrido, trabalhando, preguiça, pecado de não se envolver com as coisas de Deus. Eu poderia passar muito tempo aqui falando, mas se eu posso dizer algo para vocês, para a gente começar a repensar se somos preguiçosos, do que eu estou fugindo, fazendo ou não fazendo aquilo que eu queria estar fazendo. Eu estou trabalhando muito porque eu devo trabalhar ou porque eu estou fugindo? Por que eu estou fugindo? E toda fuga é um pecado. Qual é então a cura desse pecado da gente? É o permanecer. Eu reservei aqui um texto para a gente ir terminando. Qual é o remédio da preguiça? A síria é fuga, né? O remédio é fique. Evaristo escreve: você não deve abandonar a cela na hora das tentações, inventando desculpas aparentes, razoáveis. Em vez disso, você deve permanecer sentado do lado de dentro, exercer perseverança. Fugir e contornar essas lutas ensina a mente a ser inábil, covarde, evasiva. A preguiça é pecado porque ela é covarde. A preguiça é pecado porque ela desdenha. A preguiça é pecado porque ela é egoísta. Eu não vou trabalhar. Alguém me dá. Eu não vou me dar. Alguém vai me dar de mim. A preguiça é olhar para o Criador e dizer: que saco. Você tem me colocado nesse lugar. E não estou falando que tem depressão. Tem muita gente saudável, totalmente insensível e preguiçosa dentro do seu eu. É por isso que Bruno teve que falar sobre vanglória antes, porque a preguiça é essa vanglória também. Mas essa mensagem, eu quero que vocês fiquem assim, eu estou toda hora assim, sejam do jeito que eu fiquei quando eu terminei de ler esse livro. Vamos terminar bem, né? Mais 2 minutos para eu levantar essa mensagem. Como é bom a gente descobrir que a gente tem um vício e um pecado. Porque para cada pecado e vício veio a virtude. Veio a virtude. Então, a melhor maneira da gente ser feliz na vida é descobrindo essas falsas felicidades que podem nos abraçar. Então é muito bom a gente sair hoje e dizer: poxa, eu a partir de hoje eu vou me observar mais. Eu vou ver se o que eu estou fazendo é algo que está me afastando de Deus. E mais um ponto para encerrar, que eu falo sempre de uma maneira muito geral sobre essa questão dos vícios e das virtudes, é que nós estamos tendo a oportunidade de trazer para o púlpito a nossa responsabilidade. Sem barganha, gente. A gente está todo momento assim:
eu vou fazer isso para agradar a Deus, para poder salvo. Não, eu estou fazendo só porque eu sou salvo. Aí, mas se eu não fizer, vamos parar de barganhar. Você para no sinal vermelho para ser salvo? Você paga imposto para ser salvo? Você dá bom dia, boa tarde na noite para ser salvo? Gente, tem virtudes que elas não têm nada a ver com a salvação, não. É a nossa responsabilidade. E a virtude, ela é um exercício. Jesus já resolveu meu problema, eu estou salva. E agora eu vou valorizar a vida que eu tenho. E conhecer meus vícios me faz querer exercer minhas virtudes. E aí sim, fazer valer a pena a vida que Deus me deu. Mas isso não está na moeda da salvação, não, viu, gente? É outro caixa. Não comercialize sua virtude. A gente faz o que é bom, porque é obrigação da gente fazer o que é bom, porque é certo. O certo deve ser feito simplesmente porque é certo. Vamos parar de ser bom para negociar com Deus. A gente diz que não faz isso, mas quando a gente diz assim, tu tem que fazer isso, mas eu não fiz, a gente já está com medo, está perdido. Como se a salvação, como se a opinião de Deus sobre nós oscilasse a cada 3 minutos. E Ele nos ama incondicionalmente. A última frase. Na verdade, ela é a que abre o livro, mas ela serve para hoje, para que a gente combata essa preguiça e para outros pecados que nós vamos conhecer nessa série. O segredo é que Deus nos ama exatamente como nós somos e que nos ama ainda mais para que nós continuemos assim. Deus me ama como eu sou. E Ele quer tanto que eu acredite em tudo que Ele me é, tudo que Ele me faz ser capaz de ser. A gente sempre educa um filho para crescer. Deus é a mesma coisa. Trabalhe para o outro, trabalhe para Deus. Não fuja das demandas que o amor lhe pedir para você. Ensinar trabalho, se doar, servir. O preguiçoso é egoísta, o preguiçoso trabalha só. Que Deus nos abençoe. Que a gente não tenha preguiça desse grande trabalho que é o amor. Dá trabalho, mas a gente só ama quem dá trabalho pra gente. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos olhar verdadeiramente para os nossos corações e perceber todas as coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Que nós tenhamos essa humildade, que nós tenhamos essa confiança, Senhor. Dá-nos, Senhor, a consciência da nossa responsabilidade de trabalharmos, ó Deus, para sermos pessoas melhores, sim, porque nós somos salvos por Ti.